Então, a gente pensou o seguinte, tá, então a gente vai fazer um grupo, vamos nos organizar para fazer um grupo e a gente vai produzir os nossos espetáculos. Então, há 24 anos atrás, a gente decidiu fundar a Encena. E aí, logicamente, nos primeiros anos a gente não tinha onde ficar. O Orias arrumou uma casa para guardar o cenário. Aí falou, vamos lá. Então aqui começou com esse intuito, e de a gente ter um lugar para a gente ensaiar e produzir as nossas coisas, os nossos cenários, os nossos figurinos, os nossos adereços e tal. Depois de um ano a gente descobriu porque era barato. A gente descobriu que aqui era um lugar de enchentes. E assim começou a nossa história com as águas. Eu recebi um convite de uma das atrizes que pertence à Encena Companhia de Teatro para desenvolver um trabalho corporal para que os atores e atrizes pudessem atuar em uma peça de teatro musical que se chamou Jussara City, o Paraíso das Enchentes. Essa peça foi contemplada pela 36ª edição de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo. A concepção, na verdade, a ideia inicial do projeto, ela vem de uma outra peça, que é Pirô Jussara, né, que também tem a ver com as enchentes e com toda a dificuldade que o espaço já passou durante tantos e tantos anos. O bairro, ele passa por todo esse processo há alguns anos, né? Então, o projeto tinha como base, primeiro, a gente fazer essa investigação, esse estudo e se instrumentalizar, né? Corporalmente, vocalmente, também tinha uma oficina de percussão e, logicamente, a gente tinha que exercitar essa pesquisa dramaturgicamente para que isso pudesse virar um espetáculo. Foram muitos os desafios que eu me deparei durante esse processo. O primeiro deles foi que o trabalho foi feito inteiro online. Então eu tinha que organizar uma maneira de conhecer aqueles corpos por meio das telas. O que deu uma complicada nessa vontade foi a pandemia, porque a pandemia deu uma bloqueada, porque como que a gente ia fazer tudo isso desse jeito? Cada um dando um pitaco, se a gente estava cada um trancado no seu quadradinho, na sua telinha, desenvolvendo seu trabalho, e seu olhar e a sua ideia. Raramente dava para abrir a câmera para ver realmente se estava fazendo, se não estava. Então existe aquela dúvida, será que ele está fazendo, será que está acompanhando, será que ele não está? Então é muito complicado isso aí. Existe uma coisa muito boa para os atores, não só para os atores, para todos, né? Se adaptar. Então o que temos para hoje? Hoje vamos fazer o quê? Vamos para cima que até o final a gente vai, alguma coisa a gente leva. Loucura foi o que aconteceu quando saímos do modo remoto e nos encontramos presencialmente. Aqueles corpos que estavam nas telas se tornaram corpos presentes para mim. Um outro desafio foi trabalhar com pessoas com corpos tão diversos, corpos jovens, corpos maduros. Eu tenho 22 anos. Tenho 33 anos. 34. Eu tenho 41 anos. Tenho 46 anos. Eu tenho 47 anos. Tenho 55 anos. Eu tenho 70 anos. Tenho 80 anos. Voltando mais pro trabalho corporal, pro trabalho de cena, e eu senti uma evolução em cada uma das aulas e no conjunto. Então, de quem eu era em 2020, quando eu ia fazer o pirô, para quem eu sou agora, é uma mudança extrema de detalhes, mas que no todo faz muita diferença, não só para mim, os meus colegas, os meus diretores, eles também comentaram. Mas o trabalho gestual, ele só se deu de fato no dia da estreia e a partir dela. Na estreia foi o primeiro contato com a gente, com o público, e o público com a gente. Não sei se isso tem a ver com essa sensibilidade desse primeiro contato, né? Mas, para mim, a estreia foi o momento onde eu percebi que a gente tocou aquelas pessoas de alguma maneira. O que dava para sentir uma energia mais legal do público foram quando a gente apresentou para as crianças e a estreia. A criança ela dá uma resposta muito mais imediata do que os adultos, geralmente. As crianças, eu acho que
é muito importante no teatro. E eles, assim, receberam tão bem que eles, junto, eles fizeram com a gente o espetáculo. Durante o processo, eu comecei a identificar momentos que poderiam ser traduzidos por meio de uma escrita e que tocou o meu lado pesquisadora. Eu coordeno um grupo de pesquisa que se chama Dança, Estética e Educação. Lá nós temos algumas sublinhas de pesquisa. E o que eu enxerguei nesse trabalho foi a possibilidade, primeiro, de se trabalhar com o processo de memórias, depois a relação com o processo de criação e também a linha de pesquisa voltada a políticas públicas, porque nós entendemos que o acesso aos bens culturais é muito importante para a população de uma maneira geral. E lá o que eu encontrei foi um teatro da comunidade, feito pela comunidade para a comunidade. E essa descentralização estava muito clara para todos que estavam lá. Isso é uma bandeira do nosso grupo de pesquisa. Eu acho que o teatro ele tem que ter uma preocupação social e política, sempre. Mesmo que você faça uma comédia, você tem que levar a uma reflexão. Gostei muito do espaço, não conhecia o espaço, adorei a estrutura do teatro, né? Por ser num bairro, você vê uma casa e entra e é surpreendido por um teatro com uma estrutura muito bacana. Eu quero voltar para assistir mais coisas, gostei muito de tudo. Muito obrigada por fazer eu conhecer o bairro do Pirajussara aqui.